Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um encontro aqui da disciplina de Ecologia da Paisagem. E dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos só fazer uma trajetória aqui mental para a gente lembrar tudo que a gente já viu. Vimos então, começando o conceito de paisagem, que existem várias paisagens, depende de quem, do observador, depende da heterogeneidade que esse observador enxerga e na escala que as coisas estão acontecendo para esse observador, tá? Esse é o conceito integrador de Metzger. Então, a paisagem, para existir, precisa ter heterogeneidade, né? Então, a gente tem que enxergar mais de um elemento, mais de uma unidade da paisagem dentro dessa paisagem, para a gente poder dizer isso é uma paisagem. Então, vai depender de quem essa heterogeneidade, ela é um ponto de vista de um observador. Então, a gente viu ao longo desse semestre o que forma a heterogeneidade, como que se formam as unidades dentro de uma paisagem. Então, ela é formada pelo clima, fatores abióticos, então, né, pelo clima, pelo relevo, por espécies, interação entre espécies, por herbívoros, por exemplo, pelos distúrbios naturais que abrem clareiras, que mudam a paisagem. Por que mais? Pela sucessão ecológica, que também vai mudando essa paisagem. Por atividades humanas também, a gente cria a heterogeneidade. Lembra a semana passada a gente conversou sobre o tipo de manchas? Então, o homem cria manchas de distúrbio, perturbação numa paisagem. O homem introduz novos elementos dentro da paisagem, então são manchas de introdução. Então, tudo isso, pessoal, é uma construção de heterogeneidade. Então, eu posso dizer que as atividades humanas podem aumentar a heterogeneidade quando eu adiciono novas unidades numa paisagem, e eu posso dizer que o homem também diminui a heterogeneidade quando, por exemplo, ele vai removendo várias unidades naturais. Por exemplo, eu tinha diversidades de caatingas aqui no semiárido, então o homem vai removendo, vai desmatando toda essa heterogeneidade de caatinga até sobrar áreas degradadas, parecidas entre si. Então, isso é um exemplo de diminuição da heterogeneidade decorrente da atividade humana. Tá ok? Fazendo um resumão, então, terminamos a aula passada conversando sobre o modelo de mancha, corredor e matriz e sobre a origem das manchas, né? Então, vamos continuar. Hoje a gente vai, eu falei para vocês que esse mapa que nós discutimos na aula passada, esse mapa ele é super importante. Bom, pessoal, deixa eu só situar, desculpa, me empolguei. Então, hoje a gente vai ver a aula mensurando a heterogeneidade, a gente vai medir a heterogeneidade com métricas, hoje vai ser de composição e semana que vem a gente vai ver as métricas de configuração. Então, a gente pode medir a heterogeneidade da paisagem com métricas. Hoje vai ser as de composição. Então, vamos entender um pouco as paisagens, né, que a gente estudou no exercício, na atividade da semana passada, que a gente teve uma discussão bem bacana no ao vivo. Então, vamos ver, pessoal, quais as unidades da paisagem que estão presentes nessas paisagens. Como eu expliquei, né, no encontro ao vivo, a gente vê aqui na legenda do mapa. Esse é um mapa classificado. Olha, a gente tem aqui a extensão, tá vendo que de um mapa para o outro, relembrando alguns conceitos. Esse aqui é a extensão do mapa, né? Esse aqui é a extensão, é a área total. E cada quadrícula dessa, cada quadradinho é um grão. Então, só explicar, né? Relembrando, a gente tem dois mapas, só que eles são a mesma paisagem. Essa aqui é a paisagem no início da colonização humana. Vocês podem ver que já tem aqui algumas manchinhas pretas, que são cidades. Manchinhas não, né? Algumas quadrículas pretas, que são cidades. E como que essa mesma paisagem ficou 20 anos depois. Então, aumentou a população. A gente vê que a cidade, né, as quadrículas pretas aumentaram. Então, preto é cidade. A agricultura parece ter aumentado também. Tá ok?
Então, quais as unidades estão presentes? Tanto no mapa no período A como no período B. Então, isso aqui é uma mudança temporal, pessoal, é o mesmo local. Então, nós temos as mesmas unidades da paisagem, a unidade floresta, agricultura e cidade. Agora, pessoal, a gente vai conversar quantas manchas de floresta branca, quadradinho branco, agricultura, quadradinho cinza, e cidade existem na paisagem no tempo A e no tempo B. Então, pessoal, como eu fiz na aula ao vivo, vou mostrar de novo para vocês. O único pré-requisito para a gente dizer que existe uma mancha, ela tem que ter duas quadrículas ligadas, ó, ligadas por uma linha inteira, ó, um lado. Então, por exemplo, para ser uma mancha, isso aqui é uma mancha? É. Por quê? Porque eu tenho duas quadrículas e elas estão ligadas aqui, ó, por uma linha inteira. Isso aqui, essa estrutura triangular, é uma mancha? Não, porque ela está ligada pela pontinha só. Então, isso aqui não é uma mancha. Isso aqui é uma mancha? Não, isso aqui não é uma mancha, porque ela não tem duas quadrículas. Então, para eu ter uma mancha, eu tenho que ter, no mínimo, duas quadrículas conectadas inteira aqui, ó, por um lado inteiro. Então, vou só fazer aqui para vocês verem o exemplo da mancha florestal. Floresta é branca. Então, ó, isso aqui, tudo que eu estou passando com o mouse, aqui, isso aqui é uma mancha. Ah, esse pedacinho continua aqui? Não, esse pedacinho não está ligado a esse, porque ele tem só uma pontinha encostando. Esse daqui é uma mancha? É, mas faz parte dessa maior, tá vendo? Porque ela tem essa linha aqui conectada. Então, isso aqui é uma mancha. Tudo isso que o meu mouse está passando. Aqui embaixo, outra mancha. Então, duas até aqui. Desce aqui. 3 manchas de floresta e esse duplinho aqui, quarto mancha. Então, eu sugeri para vocês fazerem isso na semana passada, separando as unidades da paisagem. E no final, a gente ficou com 4 manchas florestais, 8 manchas de agricultura, 2 manchas de cidade. Eu vou só fazer cidade para vocês virem aqui, ó. Uma mancha e 2. Esses quadradinhos aqui, eles vão contar na área da unidade da paisagem cidade, tá? Quando eu perguntar no exercício qual é a área dessa unidade da paisagem, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrículas. Então, cada quadrícula é 1 quilômetro quadrado. A área dessa unidade da paisagem cidade, aqui no tempo A, a área... Qual que é o número que eu falei agora? 14, alguma coisa assim. Não lembro mais, já esqueci. Mas é aquele número. Isso é a área. Agora, manchas são, no mínimo, 2 quadrículas ligadas por uma lateral inteira. Isso é mancha. Então, aqui, depois vocês façam a prova aí do 7, se vocês encontraram esse número de manchas. E para para o período B, aqui 20 anos depois, eu encontrei 6 manchas florestais, 6 manchas de agricultura e 5 manchas de cidade. Então, ó, o que a gente vê? Floresta eram 4, viraram 6. Agricultura eram 8, viraram 6 manchas. Cidade eram 2, viraram 5, né? Então, fica meio nítido que cidade aumentou bastante, né? E como enquadrar no modelo mancha, corredor e matriz? Bom, pessoal, isso aqui também a gente tem que avaliar os critérios. O critério para dizer que é uma matriz tem que ter a unidade da paisagem que tem maior área, né, maior proporção. Então, aqui vocês têm que contar quantos quadradinhos tem em cada, eu vou pegar aqui, que eu já fiz, em cada tempo, cada paisagem dessa. Então, na paisagem A, a unidade da paisagem que tem maior área é a floresta, tem 59 quadradinhos. E na paisagem no tempo B, floresta tem 39 quadradinhos, tá? Na floresta, no tempo B, agricultura tem 32 e cidade tem 29. Então, tá bem parecido em termos de área, tá ok?
Então, a gente tem que avaliar se a gente tem aqui maior área, seria floresta. Ou a unidade da paisagem mais conectada, isso é para critério para ser matriz. Qual que é a que está mais conectada? Ainda me parece floresta, viu, pessoal? E que exerce maior influência. Aí eu já não conseguiria dizer para vocês. Tá ok, pessoal? Então ficam essas dicas que esse exercício vai voltar hoje, tá ok? Bom, pessoal, então vamos entender o passo a passo. Isso aí foi só para a gente revisar, pessoal, a questão de unidades da paisagem, o que é uma mancha, para a gente avançar no conteúdo hoje. Então, para a gente fazer um estudo em ecologia da paisagem, o que eu preciso inicialmente? Identificar as unidades da paisagem. No mapa anterior era fácil, né? Olhava a legenda. Delimitar as unidades da paisagem. Então, quando eu mostrei para vocês o que se considera conectado e não conectado, é para delimitar essas unidades da paisagem, então, em forma de manchas. A gente pode calcular as métricas de composição espacial, que é o que a gente vai ver hoje. Também podemos calcular métricas de configuração espacial, semana que vem. Quando eu obtenho essas medidas, pessoal, de composição espacial e configuração, eu tenho dados, então, que me representam espacialmente a paisagem e eu vou poder relacionar essa paisagem com os processos ecológicos, então, com a dinâmica das populações. Eu obtenho esses dados de paisagem para eu relacionar, então, a influência da paisagem nas populações ecológicas, nas comunidades, nos ecossistemas. Então, se eu quero entender se a paisagem que eu estou estudando tem alguma influência em alguma espécie, na dinâmica de alguma espécie, na taxa de natalidade, por exemplo, eu preciso ter dados da população, né, da natalidade, só que eu preciso ter os dados que traduzam essa paisagem. Então, o que a gente está estudando hoje, seguindo a linha de raciocínio, são formas de medir a heterogeneidade da paisagem. Então, essa métrica, que esse nome, ela está fazendo o quê? Está medindo a heterogeneidade para eu poder relacionar com populações, comunidades e ecossistemas. Então, pessoal, o que é a bendita da composição da paisagem? O que diz composição? É o que compõe. Exatamente isso, é o que compõe naquele local, do que ele é composto. Então, o que tem nele? Quais as unidades da paisagem que estão presentes? Isso é composição, é dizer quais unidades. Então, pessoal, só de vocês terem respondido semana passada quais as unidades presentes naquela paisagem ali hipotética, que eram 3, isso já é uma métrica de composição, já disse do que é composta essa paisagem. A riqueza dessas unidades, já vamos relembrar o que é riqueza. A área, então a composição também é uma medida de área ocupada para cada unidade da paisagem. Se existe alguma unidade que domina a área ou não, tudo isso são formas de medir a composição. Então, é o que tem na paisagem e em qual proporção que essas unidades estão ocupando nessa minha área. Então, quais são as métricas que a gente vai ver hoje? Riqueza das unidades da paisagem, proporção das unidades da paisagem, diversidade, uniformidade ou equabilidade e dominância da paisagem. Gente, isso aqui, se vocês fizerem uma forcinha para lembrar, esse aqui são medidas todas de riqueza, são medidas de comunidades, de métricas de comunidades ecológicas. Então, a gente estuda diversidade de espécies, a gente estuda dominância de espécie, proporção, riqueza de espécies, tudo isso a gente mede, por exemplo, para peixe. A gente também agora vai poder medir para unidades da paisagem, tá ok, pessoal? Então, em vez de pensar lá só nos peixes, nos insetos, nos anfíbios, a gente vai pensar que aqui a nossa menor unidade vai ser unidade da paisagem. Lá seria a espécie A, a espécie B. Então, aqui a gente não trata espécie, a gente trata unidades de paisagem. Então, pessoal, vamos entender o que é a riqueza de unidades. Seria a mesma coisa que a riqueza de espécies. O que é a riqueza de espécies? É o número de espécies na minha área de estudo.
Então, é número de espécies. Aqui são o número de unidades na paisagem. Então, vamos olhar aqui, representado por S, tá? Riqueza. Qual que é a riqueza das unidades da paisagem no tempo A? 3. Eu tenho floresta, agricultura e cidade. E no tempo 2, aqui, B, mesma coisa, floresta, agricultura e cidade. Então, qual que é a riqueza nessa paisagem? 3. E nessa? 3. Simples assim, pessoal. 3 unidades, riqueza igual a 3. Proporção é uma outra medida. Proporção da paisagem ocupada pela unidade I, chama PI. O I, pessoal, é o nome, a gente substitui I pelas unidades da paisagem que eu tenho na minha paisagem. I, então, é uma unidade da paisagem. Então, se eu considerar I como floresta, I seria floresta, então eu vou calcular a proporção ocupada por quem que é o I? Floresta. Então, vamos calcular a proporção ocupada pela floresta lá naquela paisagem no tempo A. Então, seria o número de células que a minha unidade floresta ocupou, divididos pelo número total de células da paisagem. Então, se eu considerar I, se eu estou analisando a proporção da unidade floresta, I é igual a floresta, então PI vai ser 59 quadrículas, eu contei, viu, pessoal? E tinha anotado aqui quantas quadrículas, não são manchas. A área dessa unidade, pessoal, não quer saber se tem um elemento que não é mancha. A área é quantos quadradinhos a minha unidade da paisagem ocupou. Tá ok? Então, eu contei quantos quadradinhos brancos tinha nessa paisagem no tempo A. São 59. 59 divididos por quem? 100, porque o total desse mapa aqui são 100 quadradinhos. Então, a proporção ocupada pela unidade floresta deu igual 0,59. Então, 59% desse mapa ele é composto por floresta. Depois a gente pode fazer o cálculo, vocês vão fazer também, para os outros Is desse mapa. Então, um I é floresta, o outro I é agricultura, o outro é cidade. Então, vocês vão fazer. Quantos quadradinhos de agricultura tem aqui? Quantos quadrados? A área. Divididos por 100. Esse mapa sempre, esse e tanto quanto esse, o total de quadrículas são 100, tá ok? Depois a gente vai fazer para agricultura, para cidade no tempo A e no tempo B, para treinar bastante e ficar craque. A diversidade da paisagem. Então, pessoal, isso aqui vem, não foi eu que inventei esse cálculo, ele vem lá da ecologia de comunidades, tá? Ele usa essa fórmula. Por que que a gente acabou de calcular o S, que é igual a 3 nesse mapa aqui? E a proporção ocupada pela floresta, que é 0,59. Por quê? Porque eu vou precisar desses elementos para calcular esse somatório aqui. Vou fazer isso para as 3 unidades da paisagem que eu tenho, para eu obter o índice de diversidade dessa paisagem, H0 ou H', tá? Vou colocar no próximo vídeo da aula prática como que calcula isso aqui, tá? A gente vai calcular no Excel. Como que eu interpreto, pessoal, a diversidade da paisagem? Não existe um número, não tem um número fixo a diversidade, assim como diversidade de espécies. Não existe um número máximo, ele não varia de 0 a 10, ele não tem um parâmetro. Mas a gente compara, por exemplo, a gente pode comparar a paisagem no tempo A e no tempo B e avaliar o valor da diversidade calculada. Então, um valor maior corresponde, né, interpreta que tem maior riqueza naquele momento. Equabilidade ou uniformidade da paisagem também é copiado da ecologia de comunidades, é equabilidade, equitabilidade, uniformidade de espécies, tá? Aqui são da paisagem. Aqui é mais fácil, pessoal. O HO, aqui o H0, foi o que eu calculei no slide anterior. Aqui é a diversidade, tá? Aquele valorzinho que eu obtive. Vou colocar aqui. Divididos por Hmax. Como é que eu calculo a diversidade aqui máxima? É
um cálculo simples. ln, que é o logaritmo neperiano de S. Quem que era S mesmo? Riqueza. Anotem no caderninho essas siglas, viu, pessoal? Então, eu vou usar o valor do cálculo anterior e dividir pelo valor que eu obtenho dessa função aqui, ln de S. Como que eu interpreto? Aqui eu tenho parâmetro, pessoal. A equabilidade varia de 0 a 1. Então, quando eu estou próximo de 1, eu estou dizendo que a minha paisagem ela está bem distribuída a área entre as unidades da paisagem. Então, é a tal da equitabilidade, é bem uniforme a distribuição, eu não tenho, é o oposto de dominância. Quando eu tenho um valor de equabilidade próximo de 1, quer dizer que se eu tenho duas unidades da paisagem, cada uma está ocupando exatamente 50% da área. Se eu tenho duas unidades, cada uma ocupando exatamente metade da paisagem. Isso é o máximo da uniformidade possível. Tá? Se eu tivesse 3 unidades, 33,333 para cada unidade, então ocupando naquele espaço. Isso é o valor máximo de uniformidade. E o oposto disso é dominância. Se eu tenho uma elevada uniformidade, eu tenho o oposto. Eu não vou ter dominância de ninguém. Se a minha paisagem está recortada igualzinho entre as unidades da paisagem, ninguém domina. Ou, vamos interpretar o oposto. Se eu tenho um baixo valor de uniformidade, então quer dizer que tem alguma unidade da paisagem que está ocupando mais do que as outras esse espaço. Ela está dominando o espaço. Então, se a gente tivesse duas unidades da paisagem, podia ser uma que a área ocupa 90% da minha paisagem e a outra unidade com 10% da paisagem. Paisagens urbanas a gente tem isso, uma dominância do quê? Do elemento cidade e baixa presença, baixa proporção de floresta, por exemplo, dentro de Mossoró. Então, pessoal, fazendo uma revisãozinha, então, que métricas de composição, de dizer o que eu tenho na paisagem, quem compõe, quais são as formas, então? Riqueza de unidades, nós vimos a proporção das unidades da paisagem, a diversidade da paisagem, HO, equabilidade ou uniformidade, EO, e também temos o cálculo da dominância, DO. Tá, pessoal? Então, eu vou enviar para vocês também a aula prática, como que a gente faz isso no Excel, vou mandar o arquivo para vocês. Os dados vocês que vão obter com esses mapinhas, que serão os mesmos, tá ok? E dúvidas são normais, pessoal, aparece mesmo, ainda mais quando a gente vai começar a treinar aqui no Excel, mas vocês me escrevam, beleza? Um abraço, até daqui a pouco.